A lama do grande dilúvio secou. As pessoas de pedra, criadas pelas mãos de Deucalião e Pirra multiplicaram-se e espalharam-se pelos quatro ventos. As florestas cresceram novamente sobre os ossos da antiga humanidade corrupta, e novas cidades começaram a pontilhar a paisagem grega. Mas o mundo havia mudado. Os deuses não estavam mais distantes, observando o caos do alto do Monte Olimpo. Agora, eles desciam. Eles queriam territórios. Eles queriam ser adorados especificamente, cidade por cidade. A terra tornou-se um tabuleiro de xadrez onde Zeus e sua família disputavam a devoção dos mortais. E nenhuma disputa foi mais famosa ou mais cheia de rancor do que aquela pelo controle da joia da Ática, a cidade que viria a ser o berço da civilização ocidental. Naquela época, a cidade ainda não tinha nome, era apenas uma fortaleza construída sobre um grande rochedo plano, a Acrópole, governada por um rei misterioso e primordial chamado Cécrope. As lendas dizem que Cécrope não era totalmente humano. Ele havia nascido da própria terra, e enquanto seu tronco era de homem, suas pernas eram a cauda de uma serpente gigante. Ele era um rei sábio, que instituiu o casamento, a escrita e os rituais de enterro. Sob seu reinado, a cidade prosperou tanto que atraiu o olhar de dois dos mais poderosos olimpianos, Poseidon, o senhor dos mares, e Atena, a deusa da sabedoria e da guerra estratégica. Ambos queriam ser o padroeiro da cidade. Poseidon desejava uma base em terra firme para expandir seu império aquático. Atena desejava um centro de cultura onde a razão superasse a força bruta. O conflito era inevitável, mas em vez de uma guerra que destruiria a cidade que ambos cobiçavam, Zeus decretou que a disputa seria resolvida pacificamente. Eles fariam um concurso. Cada deus daria um presente à cidade. O rei Cécrope e o povo decidiria qual presente era mais valioso. O vencedor ganharia a cidade para sempre. O dia do julgamento chegou. A Acrópole estava lotada. De um lado, Poseidon, com sua barba de algas e músculos que pareciam ondas do mar, segurando seu tridente capaz de abalar continentes. Do outro, Atena, vestida com sua armadura completa, o elmo dourado e os olhos cinzentos brilhando com uma inteligência fria e calculadora. Poseidon foi o primeiro. Ele queria impressionar com poder. Ele levantou seu tridente e o golpeou com violência contra a rocha sólida da Acrópole. O chão tremeu. Uma fenda se abriu e dela jorrou uma fonte de água. O povo gritou maravilhado. Água era vida, e ter uma fonte no topo de uma fortaleza era estratégico. Mas quando os cidadãos correram para provar a água, cuspiram imediatamente. Era água salgada. Poseidon havia lhes dado o mar, mas não havia lhes dado o que beber. O presente era magnífico, mas na prática inútil para a agricultura ou a sede. Então, foi a vez de Atena. Ela não usou força bruta. Ela caminhou calmamente até um pedaço de terra nua, ajoelhou-se e tocou o solo com a ponta de sua lança. A terra se abriu silenciosamente e dali brotou um pequeno broto verde. Diante dos olhos de todos, o broto cresceu, o tronco retorçou-se e engrossou, e folhas prateadas se abriram. Era a primeira oliveira. Atena explicou seu uso. A árvore daria madeira para construir casas e barcos, daria sombra sob o sol escaldante. E mais importante, daria a azeitona. Do fruto, eles fariam alimento. Da prensa, eles fariam um azeite, óleo para cozinhar, óleo para iluminar as lâmpadas na escuridão, óleo para ungir os reis e os corpos dos Atena não lhes deu poder. Ela lhes deu luz, comida e comércio. O julgamento de Cécrope foi imediato. A oliveira era o símbolo da civilização. O rei serpente declarou Atena vencedora. A cidade foi batizada de Atenas. Poseidon, como a maioria dos deuses gregos, não aceitou a derrota com graça. Em um acesso de fúria, ele amaldiçoou a terra, inundando a planície de Tria e tornando a Ática perpetuamente escassa de água doce. Mas o patrocínio estava decidido. Atinas tornou-se a cidade da mente, protegida pela Virgem Sábia. Mas não se engane, a deusa da sabedoria não era uma deusa da misericórdia. Sob sua armadura brilhante, Atena escondia o mesmo orgulho venenoso de seu pai, Zeus, e ai do mortal que ousasse ferir esse orgulho. Essa lição seria aprendida da maneira mais horrível possível por uma jovem tecelã chamada Aracne. Aracne não era uma princesa, nem uma sacerdotisa. Era uma camponesa da Lídia, filha de um tintureiro de lã. Mas ela possuía um dom sobrenatural. Quando Aracne sentava-se ao tear, seus dedos moviam-se com tanta graça e velocidade que parecia que ela estava tecendo luz, e não fios. Suas tapeçarias eram tão realistas que os pássaros tentavam pousar nas árvores de tecido e as pessoas tentavam tocar a água bordada. Sua alfama espalhou-se pelo mundo. As ninfas saíam dos bosques apenas para vê-la trabalhar, e os elogios subiram a cabeça da jovem. Certamente, diziam as pessoas, ela foi ensinada pela própria Atena, a deusa das artes manuais. Mas Aracne, cheia do híbris, a arrogância fatal, rejeitou o elogio. Atena não me ensinou nada, disse ela. Eu aprendi sozinha.
Minha arte é minha. Eu desafio a deusa. Se ela descer aqui, eu provarei que sou melhor que ela. Os deuses ouvem tudo. Atena ouviu. Primeiro, a deusa tentou dar um aviso. Ela desceu à terra disfarçada como uma velha senhora curvada e grisalha. Ela se aproximou de Aracne e aconselhou: minha jovem, não ofenda os imortais. Peça perdão a Atena pela sua arrogância e ela a perdoará. Contente-se em ser a melhor entre os humanos. Aracne riu na cara da velha. Guarde seus conselhos para suas filhas, zombou ela. Eu não tenho medo. Por que a deusa não vem ela mesma? Ela tá com medo de perder? Atena não suportou mais. O disfarce de velha desapareceu. A deusa cresceu em altura e glória, revelando sua armadura dourada e sua lança. As ninfas e as mulheres presentes se curvaram em terror. Apenas Aracne permaneceu de pé, pálida, mas desafiadora. Vamos tecer então, disse a mortal. 2 teares foram montados. O concurso começou. Atena teceu com fios de nuvens e luz. Sua tapeçaria retratava a glória dos deuses do Olimpo. Ela mostrou Zeus em seu trono, majestoso. Mostrou sua própria vitória sobre Poseidon na disputa por Atenas. E nos 4 cantos do tecido ela teceu cenas de advertência. Mortais que desafiaram deuses e foram transformados em montanhas, pássaros ou monstros. Era uma obra de ordem, beleza e aviso. Mas Aracne teceu a verdade feia. Sua habilidade era perfeita, talvez até superior à da deusa. Mas o tema de sua arte era um insulto direto. Ela teceu os crimes dos deuses. Ela mostrou Zeus enganando a Europa na forma de um touro. Mostrou Zeus seduzindo Lida na forma de um cisne. Mostrou as infidelidades, as mentiras, os estupros e as injustiças cometidas pelos habitantes do Olimpo contra os mortais indefesos. A tapeçaria era uma denúncia viva, vibrante e ofensiva, tecida com uma perfeição técnica que humilhava a divindade. Quando Atena viu o trabalho de Aracne, ela não encontrou nenhum erro, nem um fio fora do lugar. A perfeição da obra humana enfureceu a deusa mais do que o insulto. A inveja divina misturou-se com a ira justiceira. Atena pegou sua lançadeira de madeira e golpeou a tapeçaria de Aracne, rasgando a obra-prima em pedaços. Depois ela golpeou a própria garota na testa 3, 4 vezes. Aracne, subitamente ciente do que havia feito e esmagada pela vergonha e pelo poder divino, não suportou. Ela pegou uma corda, fez um laço e tentou se enforcar em uma viga do teto. Mas a vingança de Atena não seria a morte. A morte é um alívio, Atena queria um exemplo. Enquanto Aracne pendia da corda sufocando, Atena lançou sobre ela sucos de ervas de Hécate e disse: viva sim, criatura insolente, mas fique pendurada para sempre. Esta será a sua punição e a de toda a sua descendência, até o fim dos tempos. Enquanto a deusa falava, o corpo de Aracne começou a convulsionar em um horror de metamorfose. Seu cabelo caiu, seu nariz e orelhas desapareceram, sua cabeça encolheu até ficar minúscula. Seus dedos longos e habilidosos colaram-se ao corpo e transformaram-se em pernas finas e peludas. Seu ventre inchou, transformando-se em um globo que produzia fio. Aracne não era mais uma mulher. Ela era a primeira aranha, condenada a tecer eternamente, tirando um fio de suas próprias entranhas, criando obras de arte geométricas que seriam destruídas pelo vento ou pela vassoura dos homens, odiada e temida por todos. Atena voltou ao Olimpo vitoriosa e fria. Atenas era sua. A sabedoria reinava, mas nas sombras dos cantos, nas florestas e nos porões, a descendência de Aracne continuava a tecer, lembrando a humanidade de que os talentos dados pelos deuses podem ser retirados num piscar de olhos, e que desafiar o céu é um caminho sem volta para a monstruosidade. O mundo dos homens estava agora cheio de perigos, não apenas naturais, mas divinos. E enquanto os mortais tentavam sobreviver a deuses vingativos, um rei na cidade de Corinto estava prestes a testar os limites da astúcia humana contra a morte. Um homem que enganaria a própria fatalidade e pagaria um preço eterno rolando uma pedra ladeira acima. A história de Sísifo está prestes a começar.